O Supremo Tribunal Federal decide que pode aplicar medidas cautelares contra parlamentares, mas que é necessário o aval da Casa Legislativa para afastar deputados federais ou senadores do mandato. E você vai ver também. Ministro Edson Fachin rejeita a ação em que o ex-presidente Lula pedia nulidade de interceptações telefônicas. Ex-presidente Dilma Rousseff e outras 5 pessoas têm bens bloqueados para ressarcir prejuízos provocados pela compra da refinaria de Passadina. Carlos Arthur Nussmann renuncia à presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. Ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcante, é condenado em segunda instância por improbidade administrativa. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal pode aplicar medidas cautelares, mas o Congresso precisa dar aval para afastar parlamentares do mandato. A discussão foi motivada por decisão da primeira turma do STF, que há 2 semanas afastou o senador Aécio Neves do mandato e determinou que ele cumpra recolhimento domiciliar noturno. Aécio é investigado no Supremo por ter supostamente recebido R$2 milhões em propina de Joesley Batista, dono da JBS, em troca de um cargo na antiga Vale do Rio Doce. Na ação, os partidos Progressista, Social Cristão e Solidariedade pedem que a aplicação de medidas cautelares presentes no Código de Processo Penal a parlamentares sejam submetidas à respectiva Casa Legislativa em 24 horas. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, a Constituição não determina o aval do Congresso nesses casos. Ao se afirmar que seu Congresso Nacional pode sustar um processo penal instaurado contra um de seus membros, isso seria o mais. Com muito mais razão, poderia sustar a medida cautelar penal, o que seria, em tese, o menos. Com o devido respeito, isso não passa de um paralogismo, na medida em que não há correspondência hierárquica entre os poderes conferidos pela Constituição ao Congresso para paralisar processos penais em curso e os alegados poderes para obstar medidas cautelares penais. Como tentei demonstrar, ao contrário, os poderes conferidos ao Congresso para sustar processos penais em curso são estritos, circunscritos às hipóteses especificamente limitadas na Constituição, pois as medidas cautelares penais não são instrumentais apenas ao processo penal, mas também meios de tutela da fase pré-processual investigativa e da ordem pública. O ministro Alexandre de Moraes divergiu em parte. Para ele, os parlamentares só podem ser afastados em um único caso, de prisão em flagrante por crime inafiançável. Ainda segundo o ministro, a legislação não prevê a aplicação de medidas cautelares a deputados e senadores. Entendo que o artigo 53 da Constituição, no caso, o parágrafo 2º, especificamente, protege o integral exercício do mandato parlamentar, ao se referir expressamente que a restrição à liberdade de ir e vir do parlamentar somente poderá ocorrer em uma única hipótese, a mais grave de todas: prisão em flagrante por crime inafiançável. Dessa forma, estabeleceu implicitamente, por óbvio, não necessitaria estabelecer todas as hipóteses, a impossibilidade de qualquer outro tipo de prisão cautelar ou mesmo de medidas cautelares, que agora com essa nomenclatura, algumas são absolutamente idênticas a prisões cautelares ou mesmo a regimes de cumprimento de prisão. A ministra Carmen Lúcia desempatou o julgamento. Vamos ver agora o voto da presidência do STF e dos outros ministros.
4 ministros acompanharam o relator, ministro Edson Fachin, entendendo que a aplicação de medidas cautelares a parlamentares não precisa do aval do Congresso. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que os parlamentares estão sujeitos às mesmas regras da população, com exceção das situações especiais previstas na Constituição. Prender miúdos e proteger graúdos é a tradição brasileira que nós estamos fazendo força para superar. Portanto, pelo princípio republicano, parlamentares, como quaisquer pessoas, só têm regime especial naquelas situações em que isso esteja expressamente previsto na Constituição. O que não se pode é ter um projeto de país fundado na desonestidade, no achaque, no desvio de dinheiro público. O que aconteceu no Brasil, e nós estamos enfrentando aqui em muitos outros casos, foi a naturalização das coisas erradas. As medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 309 do CPP, com a redação da Lei 12.403, de 2011, ainda que alternativas à prisão preventiva, são, como o próprio preceito enuncia, diversas da prisão. Vale dizer, prisão não são. Não se admite que a lei, no âmbito criminal, e aí de acordo também com o que destacou o ministro Barroso, seja branda com alguns e rigorosa com os demais. Sem prejuízo, a Constituição consagra um estatuto especial para o congressista, estabelecendo prerrogativas destinadas à garantia das funções parlamentares, cujo exercício demandaria a proteção do ordenamento contra perseguições políticas. Não é possível que se possa impor ao judiciário assistir passivamente à prática de ilícitos em nome de garantias constitucionais intransponíveis, quando hoje já se concebe que não há nenhum direito absoluto que não possa ser transposto diante de um confronto aparente de princípios ou de valores, com a ponderação que se impõe necessária. O direito ao governo honesto constitui uma prerrogativa insuprimível, inalienável da cidadania. Nenhum cidadão da República pode ser constrangido a viver em uma comunidade moralmente corrompida. Aqueles que são investidos por eleição ou investidos por nomeação em mandatos eletivos ou em encargos incumbidos de desempenhar a alta missão de reger os destinos do Estado, hão de manter estrito respeito e total obediência aos postulados da probidade pessoal e da moralidade administrativa. Outros 4 ministros, assim como o ministro Alexandre de Moraes, discordaram sobre a submissão da aplicação das medidas cautelares ao Legislativo. Somente possa ser imposta no caso de flagrante de crime inafiançável. Até porque seria menos do que a prisão. Ou ausente a flagrância, porque aqui eu não posso fechar a realidade, porque a realidade demonstra o que aconteceu em Rondônia, eu não posso fechar a porta, trancá-la e jogar a chave fora, porque a realidade já demonstrou que existem superlativas excepcionalidades, ou ausente a flagrância em situações de superlativa excepcionalidade, devendo em ambas as hipóteses a decisão judicial ser submetida em 24 horas ao controle político da respectiva Casa Legislativa. Se elas não implicarem o afastamento das funções parlamentares, não surge, a meu ver, a necessidade de remessa dos autos da investigação ou da ação penal a uma das casas do Congresso Nacional. Não dimana do texto constitucional qualquer ideia de diminuição da imunidade parlamentar em nome de qualquer republicanismo que se queira. Por quê? Porque essa é uma garantia que não é da pessoa do parlamentar, é da instituição, é da democracia. E essa
premissa tem que ser assentada. E se digo que deputados e senadores não podem ser alvo da prisão preventiva, concluo que não se aplica, e não estou aqui a cogitar, do poder de cautela que é íncito ao judiciário, poder de cautela em geral. Não se aplica qualquer das medidas do 319, que são medidas pessoais. O voto de desempate foi da presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. A Constituição não atribui a um poder, no entanto, competência que possa ser descumprida por outra, porque, a meu ver, isso seria a morte do direito e a falência da democracia, que são os princípios marcantes do constitucionalismo vigentes no Brasil e em qualquer parte do mundo. Imunidade não é sinônimo de impunidade. Por isso é que nós estamos aqui a tratar de uma matéria sujeita à jurisdição penal por determinação constitucional, mas para que não se tenha espaço de impunidade, quem quer que seja, contra uma decisão judicial cabem recursos, mas não cabem desacatos, não cabem observâncias. Tenho para mim que, neste caso, o magistrado haverá de tomar as decisões pertinentes inerentes à jurisdição penal, mas que deverá encaminhar ao órgão competente, pelo próprio magistrado, para que se tenha, então, a possibilidade de prosseguimento ou não, de manutenção ou não, da medida específica apenas de mandato, nos casos em que haja interferência, portanto, na representação popular. Ministro Edson Fachin rejeita a ação em que o ex-presidente Lula pede a nulidade de interceptações telefônicas. Ao negar o pedido, o ministro Edson Fachin disse que a investigação não está direcionada a agentes detentores de prerrogativa de foro. Disse também que não é viável questionar as investigações por meio de reclamação no Supremo. Isso porque não está ligada à competência do STF a análise de fatos e provas. A reclamação feita pela defesa do ex-presidente Lula pedia a anulação de interceptações telefônicas autorizadas pelo juiz Sérgio Moro. A alegação foi que houve usurpação de competência e juízo de valor por envolver autoridades com prerrogativa de foro por função. O Tribunal de Contas da União aprovou o bloqueio de bens da ex-presidente Dilma Rousseff e de ex-integrantes do Conselho de Administração da Petrobras pelo prazo de 1 ano. A decisão tem o objetivo de ressarcir a Petrobras pelo prejuízo de 580 milhões de dólares provocado pela compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O bloqueio também atinge os bens do ex-ministro Antônio Palocci, Cláudio Luiz da Silva Haddad, Fábio Colete Barbosa, Gleuber Vieira e do ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. Todos podem recorrer da decisão na Justiça e no próprio TCU. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Carlos Arthur Nussmann renuncia à presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. A gente volta já já. Carlos Arthur Nussmann teve pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da região agora à noite. Mais cedo, ele renunciou ao cargo de presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Ele estava no 6º mandato, que encerraria em 2020. Nussmann foi preso quinta-feira durante a Operação Unfairplay, que investiga a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Ele afirmou que vai se dedicar integralmente ao exercício do direito de defesa e aproveitou a carta de renúncia para negar as acusações. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, manteve a condenação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, e da neta dele pelo crime de improbidade administrativa. O ex-deputado federal Severino Cavalcante e a neta dele recorreram ao TRF da Primeira Região contra uma sentença da Primeira Vara Federal de Brasília que os condenou por improbidade administrativa. De acordo com o processo, Severino contratou a neta como secretária parlamentar do gabinete entre os anos de 2003 e 2005. Mas, segundo o Ministério Público Federal, ela não chegou a trabalhar por incompatibilidade de horários. Constatou-se que a neta do deputado cursava engenharia e também fazia estágio numa empresa, bem no horário em que deveria estar trabalhando na Câmara. De acordo com a relatora do recurso no TRF1, desembargadora federal Mônica Cifuentes, houve enriquecimento ilícito neste caso. Ela manteve a condenação dos dois por improbidade administrativa e foi acompanhada pelos demais colegas de turma.
A Justiça Federal aceitou a denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ex-secretário de Saúde, Sérgio Cortes, o empresário Arthur César Filho, conhecido como Rei Arthur, e mais 5 pessoas por fraudes no governo do Rio. Segundo a denúncia do Ministério Público, licitações eram direcionadas e os empresários responsáveis por contratos bilionários revertiam 5% do valor a agentes públicos. Rei Arthur, que está foragido, é acusado de pagar 10 milhões de dólares a Sérgio Cabral para receber benefícios do ex-governador em contratos. Este é o 15º processo a que Sérgio Cabral responde na Operação Lava Jato. A reforma política sancionada pelo presidente Michel Temer para as eleições do ano que vem mudou uma série de regras eleitorais. Confira as principais alterações. A reforma política fixou tetos de gastos para as campanhas eleitorais. Para presidente da República, o limite máximo de gastos é de 70 milhões de reais no primeiro turno e 35 milhões em eventual segundo turno. Já os tetos para os candidatos a governador variam entre 2 milhões e 800 mil reais e 21 milhões de reais. A quantia vai depender do número de eleitores apurado em cada estado no dia 31 de maio do ano da eleição. Em campanhas para o Senado, o limite varia entre 2 milhões e meio e 5 milhões e 600 mil reais, obedecendo ao critério anterior. Candidatos a deputado federal vão gastar no máximo 2 milhões e meio de reais, independentemente do estado. O teto de gastos para campanhas de deputados estaduais ou distritais é de 1 milhão de reais. Só pessoas físicas podem fazer doações eleitorais, devendo respeitar o limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior à eleição. O financiamento coletivo para arrecadar recursos de campanha está permitido. O partido que pretende disputar a eleição deve obter o registro do estatuto aqui no Tribunal Superior Eleitoral até 6 meses antes das eleições. Esse prazo era de 1 ano. Em 2018, ainda serão permitidas as coligações para as eleições proporcionais. Mas esse tipo de acordo vai ser proibido a partir de 2020. Outra novidade trazida pela reforma política aprovada pelo Congresso Nacional é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A lei determina que o fundo seja distribuído da seguinte maneira: 2% divididos igualmente entre todos os partidos registrados no TSE. 35% vão para as legendas com ao menos um integrante na Câmara dos Deputados. Essa parte deve ser distribuída na proporção dos votos obtidos pela agremiação na última eleição para a Câmara. 48% divididos proporcionalmente ao número de deputados federais do partido e 15% proporcionalmente ao número de senadores da legenda. O fundo especial foi inclusive tema de conversa entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, com o presidente da República, Michel Temer. Sobretudo porque será um fundo administrado ou gerido pelo TSE. E isso tinha repercussão na chamada PEC do teto. Então, nós ficamos de ajustar um veto do parágrafo 1º lá do dispositivo para que não houvesse repercussão no teto da Justiça Eleitoral. Hoje nós temos todo o cuidado em relação a isso. Banco é responsabilizado por acidente com trabalhador durante obra em uma agência. O acidente ocorreu em uma agência do Banco Bradesco em Fortaleza. O auxiliar sofreu choque elétrico durante a instalação do ar-condicionado ao tocar em fios da rede de alta tensão que estavam expostos. Ainda de acordo com o processo, os trabalhadores não receberam orientação sobre o problema, nem usavam equipamentos de proteção individual adequado. Além dos danos sofridos pelo auxiliar de refrigeração, que perdeu o braço direito e parte do esquerdo, um colega morreu ao prestar socorro. Em defesa, o Bradesco argumentou que não mantinha relação de emprego com a vítima, já que ele era empregado de outra empresa contratada para o serviço. Mas, ao julgar o caso, o relator ministro Alexandre Agra Belmonte manteve entendimento do TRT do Ceará, que responsabilizou o banco na condição de dono da obra por entender que ele negligenciou condições seguras de trabalho aos que prestavam serviços dentro da agência, ainda que sem vínculo empregatício.
Além disso, para o ministro, as indenizações de R$ 250 mil por dano estético e R$ 250 mil por danos morais estabelecidas em instância anterior estão dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, já que a vítima ficou incapacitada para realizar atividades que utilizem os braços. A decisão foi unânime. Ana Carolina Jatobá, condenada pela morte da enteada Isabela Nardoni, deixou a prisão de Tremembé, em São Paulo, hoje pela manhã. Quem também deixou a prisão temporariamente foi Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002. A saída temporária é pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida. Elas cumprem regime semiaberto e têm direito a 5 saídas por ano. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TSE mantém rejeição do registro do candidato mais votado para a Prefeitura de Novo Aripuanã, no Amazonas. A gente volta já já. A indústria pesqueira é uma das maiores do mundo e enfrenta o conflito de explorar os estoques acima do limite. A interação entre o direito do mar e o comércio internacional é o tema do Academia desta semana. O programa traz a pesquisa da mestra em Direito, Luciana Fernandes Coelho. A professora discute como são delimitadas as áreas de pesca em mar aberto, analisa conflitos reais e a atuação das diversas cortes internacionais. É sexta-feira, às 9 horas da manhã, no Academia. O plenário do TSE manteve a rejeição do registro do candidato mais votado em 2016 para a Prefeitura de Novo Aripuanã, no Amazonas. Aminadab de Santana entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que rejeitou o registro de candidatura de Aminadab para as eleições de 2016. Candidato mais votado para a Prefeitura de Novo Aripuanã, Aminadab foi considerado inelegível porque teve as contas públicas referentes a 2012 rejeitadas pela Câmara Municipal da cidade. Na época, ele era prefeito do município. No Tribunal Superior Eleitoral, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, considerou que Aminadab estava inelegível para as eleições do ano passado. Por isso, o ministro votou no sentido de manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, considerar o candidato inelegível e rejeitar o registro de candidatura do político. Os decretos 2, 4 e 6, editados por critérios unicamente políticos e de conveniência, não retiram a plena validade do decreto 1 à época do registro da candidatura, de modo que permanecem rígidos os efeitos da rejeição de contas. Com a decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, a cidade de Novo Aripuanã vai ter novas eleições para prefeito. A votação ainda vai ser marcada pelo TRE do Estado. Técnicos da Fiscalização Preventiva Integrada percorreram 10 cidades do Baixo São Francisco, em Sergipe, onde o rio deságua no mar. O balanço da fiscalização mostra inúmeras agressões que colocam em risco as populações ribeirinhas e a sobrevivência do Velho Chico. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual coordenaram o trabalho. O que já era considerado grave chegou a um estado crítico. Essa foi a conclusão do Grupo de Fiscalização Preventiva Integrada sobre a situação do Rio São Francisco, depois de 13 dias de atuação. É triste, hoje eu fico assim, pensando, noites que não durmo, pensando do que eu era, porque está hoje, é triste. Ver nosso rio morrendo e cada vez mais piorando, a salinidade está demais, cada dia pior. 250 técnicos passaram por 10 cidades. Em todas foram encontrados lixões irregulares e apenas 3 municípios fiscalizados têm rede de esgoto. O trabalho da equipe Fauna conseguiu resgatar quase 1.500 animais, entre eles 2 pássaros em risco de extinção. 62 animais foram encaminhados para centros de reabilitação. A equipe aquática retirou 3.140 metros de cercas irregulares nas margens do Velho Chico e destruiu 225 armadilhas ilegais de camarão e peixe. Durante a fiscalização, 18 criatórios de camarões foram embargados e aplicadas multas no valor de R$ 500 mil.
A fiscalização preventiva integrada aqui no estado de Sergipe nessa etapa congregou 33 órgãos federais e estaduais, todos atuando juntos em diversas áreas que estão sempre ligadas à melhoria da qualidade ambiental e melhoria da qualidade social na bacia do São Francisco. O desmatamento das margens e a poluição do rio aparecem como as principais ameaças à saúde do Velho Chico. Entre os motivos, o uso indiscriminado de agrotóxicos. O grupo recolheu 1.700 litros e quase 3 quilos de produto irregular. A preocupação também passou pelas comunidades que vivem pela região. Nós já temos executado diversos projetos de recuperação ambiental para comunidades tradicionais, seja quilombolas, sejam comunidades indígenas e também para pescadores artesanais. Nós temos trabalhado muito na defesa dos pescadores artesanais, porque cada vez mais o pescado tem diminuído. O resultado de toda a ação virou um relatório que vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal e também ao Estadual de Sergipe, para que possam tomar as providências necessárias. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.